command you in the name of Jesus. Loose this woman and let her go. Now in the name. Come on. Come on. No início do século XX, em meio aos campos secos do Arkansas, nascia um menino pobre, de uma família marcada pela dificuldade e pela dor. Seu nome era Asa Alonso Allen. Ninguém podia imaginar que aquele garoto, esquecido pelos holofotes do mundo, um dia se tornaria um dos evangelistas mais ousados do século. A infância de Allen foi marcada pela ausência espiritual. Seu pai era alcoólatra, sua casa desestruturada. Cresceu cercado por pobreza, confusão e desesperança. Mas no fundo de sua alma havia uma inquietação, um clamor mudo, um vazio que nada conseguia preencher. Foi apenas mais tarde, já casado e em busca de um propósito maior, que Allen teve um verdadeiro encontro com Cristo. Numa pequena igreja, ouviam uma pregação sobre santidade e consagração total a Deus. Aquelas palavras arderam como fogo em seus ossos. Ele se rendeu, e ali começava a transformação. Mas Allen não queria uma vida cristã morna. Ele não queria apenas pregar sermões bonitos, nem ser apenas mais um entre tantos. Ele lia as Escrituras e perguntava em voz alta: Senhor, por que não vemos hoje os mesmos milagres que aconteciam nos dias de Jesus e dos apóstolos? Essa pergunta o consumia. Ele começou a se trancar por horas em oração, dias inteiros de jejum. Chorava, clamava, buscava. Ele queria a resposta, não apenas para entender, mas para viver. Foi apenas mais tarde, depois de alguns anos de ministério, numa noite em que estava sozinho orando, que ele afirmou ter recebido uma revelação de 13 exigências divinas. 13 passos que ele deveria seguir se quisesse andar no mesmo nível de poder dos homens de Atos. Entre esses pontos estavam fé absoluta, jejum constante, renúncia total ao pecado, amor profundo pelas almas, obediência radical e uma vida de oração intensa. Allen não hesitou. Ele disse sim. Queimou todas as pontes com a vida comum. Ele havia decidido viver, ou morrer tentando, como um homem cheio do Espírito Santo. Após aquele encontro marcante com Deus, a Allen não era mais o mesmo. Ele já não conseguia se contentar com uma fé teórica. O que estava escrito nas páginas do Novo Testamento precisava se tornar real diante dos seus olhos. Começou pregando em pequenas igrejas rurais, em tendas improvisadas onde as cadeiras eram escassas e a poeira subia do chão batido. Às vezes, pregava para apenas meia dúzia de pessoas. Mas mesmo assim, orava com a mesma intensidade de quem estaria diante de milhares. O que o movia não era o tamanho do público, mas a convicção de que Deus queria fazer algo poderoso, e Allen estava disposto a pagar o preço. Durante esse tempo, as primeiras curas começaram a acontecer. Uma dor nas costas sumia. Um surdo começava a ouvir. Um braço paralisado voltava a se mover. Nada espetacular, aos olhos do mundo, mas o suficiente para incendiar ainda mais seu coração. Allen percebeu que quanto mais ele se separava, quanto mais buscava, mais poder era derramado. Ele vivia com o espírito de fé. Orava com autoridade, declarava curas com ousadia. E Deus respondia. Mas nem tudo era glória. O ministério era duro. Passava necessidades, enfrentava a resistência de líderes religiosos. Muitos o chamavam de fanático, outros o acusavam de manipular emoções. Mas ele seguia firme, porque tinha visto algo que muitos não viam: um Deus que ainda cura, liberta e opera maravilhas. Ele escrevia suas experiências, pregava com paixão e em todo lugar onde ia, algo acontecia. Mesmo que ninguém caísse no chão, mesmo que não houvesse gritos nem multidões, havia algo que queimava. O ambiente mudava. As pessoas sabiam. Deus estava ali.
Aos poucos a notícia começou a se espalhar. Um pregador diferente, um homem de fé, um ousado proclamador da palavra que orava como se realmente acreditasse que Deus iria fazer algo. E foi nessa fase que ele começou a sentir que algo muito maior estava prestes a acontecer. O que antes era apenas uma faísca estava se transformando em uma chama incontrolável. O que começou em tendas pequenas e cidades esquecidas logo tomou proporções inesperadas. As reuniões de Allen começaram a atrair não dezenas, mas centenas e depois milhares de pessoas. Gente vinha de longe, dirigindo por horas, trazendo enfermos, crianças doentes, parentes possessos, todos com a mesma esperança, ver o milagre acontecer diante dos seus olhos. Allen percebeu que o Senhor estava chamando ele para algo mais ousado. Comprou uma tenda evangelística gigantesca, capaz de abrigar mais de 10.000 pessoas. E ali, debaixo daquela lona sagrada, Deus começou a se mover de forma extraordinária. As reuniões se tornaram explosivas. O ambiente era carregado de expectativa. A música, os coros, os gritos de glória e os clamores por cura criavam um cenário onde o céu parecia tocar a terra. Cegos enxergando, surdos ouvindo, pessoas largando muletas, bengalas e até cadeiras de rodas. Um dos momentos mais marcantes era quando Allen subia ao púlpito e começava a orar em voz alta, com autoridade. Ele dizia: "Deus me mostrou você. Você aí, com a perna mais curta. Levante-se. Deus está operando agora." Muitos testemunharam milagres visíveis, pernas se estendendo, tumores desaparecendo, pessoas endemoniadas sendo libertas com um único comando. E então veio o caso que marcou para sempre seu ministério: o menino com 26 doenças. A criança era completamente desfigurada, cego, surdo, mudo, incapaz de andar. Os médicos já haviam desistido. A mãe o trouxe até a cruzada, colocando-o no palco. Allen orou com intensidade. Gritou com lágrimas: "Senhor, glorifica o teu nome agora." E então, algo aconteceu. Os olhos do menino se abriram. Ele olhou em volta. Começou a se mexer. Se levantou, caminhou, ouviu a voz da mãe e falou. As 26 enfermidades desapareceram ali, diante de milhares de pessoas. Oral Roberts, presente na cruzada, declarou: "Eu nunca vi um milagre tão completo e imediato em toda a minha vida." A partir daí, o nome de A.A. Allen se espalhou por todo o país. As multidões aumentaram. As curas se multiplicaram. O mover de Deus estava em pleno curso. Mas o que muitos não viam era que, nos bastidores, Allen continuava fazendo o que sempre fez: orar, buscar, jejuar, clamar. Porque ele sabia, o poder de Deus não é fabricado, ele é atraído por quem se consagra. A essa altura, A.A. Allen já não era apenas conhecido como um pregador de tendas. Ele era chamado por muitos como o homem que Deus usa. Mas não era fama o que ele buscava, era manifestação, era fogo, era transformação. Seu ministério era carregado de algo que poucos homens conseguiam sustentar: ousadia espiritual combinada com profundo quebrantamento. Allen subia ao púlpito como um leão. Quando via alguém possesso por demônios, não recuava, não hesitava, não perguntava o nome do espírito. Ele apenas se aproximava, apontava o dedo com autoridade e bradava: "Satanás, tu estás derrotado. Sai desta vida em nome de Jesus." E os demônios gritavam, caíam por terra. Pessoas antes dominadas por anos eram libertas em segundos. Algumas vezes, os gritos eram tão altos que assustavam quem estava por perto. Mas Allen não temia. Ele tinha convicção de quem o havia chamado. Foi também nesse período que os dons espirituais começaram a se intensificar. Allen operava frequentemente em palavra de conhecimento, chamava pessoas pelo nome, mencionava doenças ocultas, revelava segredos que só a pessoa sabia. Dom da fé, declarava curas impossíveis, como se já tivessem acontecido. E aconteciam. Dons de cura, dos mais simples aos mais extremos.
discernimento de espíritos. Sabia distinguir possessão de enfermidade. Sabia quando era ataque espiritual ou consequência natural. As reuniões se tornaram cenário de glória. Gente caía de joelhos, sem ninguém tocar. Alguns diziam que havia um peso na atmosfera, como se o ar estivesse carregado de algo sobrenatural. E então começaram os relatos extraordinários. Dizem que em certa cruzada, uma mulher endemoniada tentou subir ao palco para atacá-lo. Antes que tocasse nele, foi lançada ao chão por uma força invisível e começou a se contorcer violentamente até ser liberta. Dizem que durante um tempo de oração, Allen foi visto sozinho em seu quarto por horas, e vizinhos relataram ouvir sons de vento, vozes estranhas e até cânticos celestiais, mesmo com todas as portas fechadas. Esses testemunhos corriam de boca em boca, sempre com um aviso implícito: não brinque com este homem, ele carrega algo diferente. Mas Allen não se orgulhava disso, pelo contrário, em entrevistas dizia que tudo o que fazia era resultado de uma vida de oração, fé e jejum. Ele não se considerava especial, apenas um homem comum que ousou crer num Deus extraordinário. À medida que o ministério de A.A. Allen crescia, ele compreendeu algo essencial. O mover de Deus não poderia ficar restrito a ele. Era preciso formar outros, expandir o alcance, tocar nações. Foi aí que sua visão deixou de ser apenas evangelística e passou a ser também apostólica. Ele fundou a Miracle Revival Fellowship, uma rede de ministros avivalistas que queriam ver o sobrenatural de Deus se manifestando nos 4 cantos da terra. Ao lado disso, iniciou sua própria escola bíblica, um lugar onde jovens e líderes eram treinados não apenas em doutrina, mas no poder do Espírito, no jejum, na oração, nos dons e na fé operante. Ele os ensinava a orar até as lágrimas escorrerem, a buscar até o céu se abrir, a pregar com fogo e não com vaidade. E ele não parou por aí, investiu pesado no rádio e na mídia impressa. Seu programa, The Voice of Healing, alcançava milhões semanalmente. Em tempos sem redes sociais, Allen já era um comunicador de massa com uma mensagem clara: Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, e ele quer fazer isso agora. Além disso, ele lançou a revista Miracle Magazine, com testemunhos de curas, palavras proféticas, devocionais e mensagens ousadas sobre fé, consagração e o sobrenatural. Allen também começou a realizar grandes campanhas missionárias, principalmente em áreas rurais e desfavorecidas. Levava caminhões cheios de alimentos, roupas e ajuda humanitária, mostrando que o evangelho também se manifesta com compaixão prática. Muitos dos seus discípulos mais próximos testemunharam que, mesmo com todas essas estruturas, ele nunca perdeu a essência. Continuava jejuando, continuava se trancando por horas para orar, continuava clamando por um avivamento que sacudisse as nações. E mais, Allen não suportava o comodismo espiritual. Pregava contra a mornidão, contra o pecado oculto e contra a incredulidade dentro das igrejas. Ele dizia: o maior bloqueio para o milagre não está no céu, está nos corações duros da terra. Seu ministério se tornava um verdadeiro movimento. Milhares queriam imitá-lo, mas poucos estavam dispostos a pagar o mesmo preço. E assim, Allen seguia, multiplicando fogo, formando soldados, incendiando gerações. Os anos 1950 e 1960 marcaram o auge do ministério de A.A. Allen. As tendas de avivamento já não comportavam um número de pessoas. Eram milhares e milhares vindo de todos os cantos dos Estados Unidos. Famílias inteiras que viajavam dias só para ouvir a pregação daquele homem e, acima de tudo, sentir a presença palpável de Deus. Os cultos começavam com louvores vibrantes, corais inflamados e intercessores orando em línguas antes mesmo da primeira palavra ser pregada. Quando Allen subia ao púlpito, Bíblia em uma mão, lenço na outra e olhos cheios de lágrimas, a atmosfera já era carregada de expectativa e poder. Os milagres aconteciam em sequência, em público. Pessoas largavam muletas, crianças nasciam surdas e saíam ouvindo. Cancerosos voltavam aos médicos com exames limpos. Doenças incuráveis simplesmente desapareciam. Outro episódio impactante aconteceu em uma campanha na Geórgia, quando um homem possesso caiu no chão convulsionando, enquanto gritava palavras em línguas estranhas. Muitos recuaram assustados, mas Allen desceu do púlpito,
ajoelhou-se ao lado do homem e orou com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai. O homem deu um grito, ficou completamente mudo por segundos e então se levantou, chorando, completamente liberto. Dizem que havia dias em que a presença de Deus era tão forte que antes mesmo de Allen pregar, as pessoas começavam a ser curadas durante os cânticos. Alguns relataram ter visto uma espécie de nuvem pairando sobre a tenda, e outros chegaram a sentir um perfume suave no ar, sem explicação. Essas histórias se multiplicavam, algumas confirmadas, outras passadas de boca em boca, sempre com esse senso de temor. Deus está aqui, isso não é normal. Mas com tanta unção, também vieram os olhares críticos. Muitos pastores tradicionais diziam que era exagero, fanatismo ou até mesmo charlatanismo. Allen, no entanto, nunca se deteve pelas críticas. Respondia com firmeza: se Deus não está curando hoje, então ele mudou. E se ele mudou, então a Bíblia mente. Mas eu conheço o Deus da Bíblia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com essa convicção, seguiu tocando o impossível. Com o crescimento do ministério de Allen, vieram também as provações mais intensas. Ele não era apenas um pregador conhecido. Agora era uma figura nacional, com milhares de seguidores, cruzadas em todos os estados e o ministério que tocava o mundo. Mas a guerra espiritual também cresceu na mesma proporção. Havia perseguições externas e internas. Muitos pastores o acusavam de sensacionalismo. Outros diziam que os milagres eram inventados ou manipulados. Jornalistas tentavam flagrar erros nos bastidores das cruzadas, e até mesmo líderes de movimentos cristãos começaram a se afastar dele, com medo da intensidade dos cultos. Mas Allen não recuava. Em vez disso, dobrava seus joelhos com mais fervor. Ele dizia: se o inferno se levanta contra mim, é porque o céu ainda está me usando. Sua equipe de intercessores contava que por vezes ele passava horas sozinho na tenda vazia, após as campanhas, clamando e chorando diante de Deus. Não pedia fama, nem multidões. Pedia que o Senhor continuasse operando com poder. Dizem que, certa vez, em uma madrugada, enquanto orava intensamente em sua sala, ele gritou: Deus, se eu tiver que ser odiado pelos homens, mas amado pelo céu, que assim seja. A guerra também vinha do lado pessoal. A pressão do ministério era grande. A saúde oscilava. A agenda era intensa. Havia cansaço, havia dores e, em alguns momentos, até mesmo dúvidas. Mas nesses momentos, ele sempre voltava à sua tenda secreta com Deus, lugar onde renascia. É importante dizer que nem tudo era fácil no caminho de Allen. Ele teve que lidar com erros humanos, críticas severas e momentos de crise emocional. Sua própria honestidade com as fraquezas o fazia um homem ainda mais dependente do Espírito Santo. Allen dizia: sou apenas um vaso quebrado, mas Deus gosta de usar cacos porque ele recebe toda a glória. Apesar das vozes contrárias, o fogo continuava queimando. Os milagres não cessaram. Em cada nova campanha, ele subia ao púlpito com lágrimas nos olhos e fé inabalável. A glória de Deus ainda se manifestava. Alguns diziam que era impossível explicar o que acontecia nas cruzadas de Allen. Outros, mais ousados, arriscavam: talvez ele seja um dos últimos Elias, ou quem sabe, apenas um homem que ousou crer sem limites. Mesmo diante das críticas, do cansaço físico e da pressão espiritual, Allen nunca diminuiu o ritmo. Na verdade, quanto mais o tempo passava, mais radical ele se tornava. As cruzadas cresciam. Seu ministério alcançava milhões pelos rádios, jornais e programas de televisão. Sua voz ecoava: Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta. Mas havia algo diferente nos últimos anos. Era como se ele soubesse que o tempo era curto. Suas mensagens se tornaram ainda mais urgentes, suas pregações mais inflamadas, suas orações mais desesperadas. Ele clamava não apenas por curas físicas, mas por um avivamento nacional. Foi nesse período que ele lançou o que chamou de Projeto Milagres,
uma rede ousada de tendas de avivamento em várias cidades simultaneamente. Pregadores treinados por ele seriam enviados, com a mesma unção, para levar o poder de Deus a bairros esquecidos, prisões, hospitais e regiões rurais. A mensagem era clara: não deixem o fogo morrer. Ele também começou a escrever com mais intensidade. Seus livros e panfletos circulavam por todo o país. Títulos como A Fé que Liberta, O Preço do Avivamento e O Segredo da Cura Divina se tornaram leitura obrigatória para os sedentos do mover sobrenatural. Apesar disso, o peso espiritual era cada vez maior. Havia dias em que Allen subia ao púlpito com um corpo debilitado, mas a alma acesa. Chorava antes de cada mensagem. Contava com frequência que sonhava com uma geração cheia do Espírito, onde crianças orariam pelos enfermos, e os mortos ressuscitariam novamente. Dizem que, pouco antes de morrer, em uma das suas últimas cruzadas, ele profetizou com lágrimas nos olhos: ainda verei um tempo em que as ambulâncias trarão doentes diretamente às tendas, e voltarão vazias. Em seus últimos sermões, sua voz era mais pausada, porém mais pesada de glória. A unção era palpável. Os cultos pareciam céu na terra, e o clamor não era mais por popularidade, mas por santidade e poder verdadeiro. Mesmo debilitado, ele continuava orando por enfermos, continuava jejuando, continuava chamando a nação ao arrependimento. Era o ano de 1970. A. Allen estava em São Francisco para mais uma cruzada de milagres. Seu corpo estava cansado, mas sua alma permanecia acesa. Ele pregava com autoridade poucos dias antes, e, como de costume, chorava enquanto orava pelos enfermos, impondo as mãos com compaixão. Mas algo parecia diferente. Alguns membros da equipe relataram que Allen estava mais introspectivo. Dormia pouco. Passava horas em oração solitária. Em uma das madrugadas, teria escrito: Senhor, se minha vida estiver completa, leva-me contigo, mas não deixe o fogo apagar na terra. No dia 10 de junho, Allen foi encontrado sem vida em seu quarto de hotel. A notícia correu rapidamente pelos Estados Unidos e pelo mundo cristão. A voz que clamava por avivamento havia silenciado. A causa oficial da morte gerou controvérsias. Há debates até hoje sobre o que realmente aconteceu. Alguns sugeriram exaustão extrema. Outros levantaram hipóteses dolorosas. Mas os que o conheceram de perto afirmam: seja qual for a causa natural, espiritualmente ele foi recolhido no auge. Era como se o céu dissesse: é hora de vir para casa, meu servo. Seus cultos não pararam. Por semanas, milhares compareceram aos locais onde ele havia ministrado, não para ouvir outro pregador, mas para reviver a chama que ele havia deixado. Sua ausência causou um vazio, mas também acendeu algo novo, um clamor pela continuidade. O funeral de A. Allen foi marcado por lágrimas, adoração e gratidão. Homens e mulheres testemunhavam: ele orou por meu filho e ele foi curado. Eu estava possessa e fui liberta quando ele estendeu a mão. Nunca mais vi um homem pregar com tanto peso de glória. Dizem que, mesmo no caixão, seu semblante era sereno, quase como quem estivesse ainda em oração. E muitos creram que ele havia partido como viveu, em fogo. Embora A. Allen tenha partido há mais de 50 anos, seu legado permanece vivo, ardente e desafiador. O fogo que ele acendeu continua a queimar no coração de muitos que se recusam a aceitar um cristianismo morno e sem poder. Seus escritos, pregações e testemunhos ainda circulam pelo mundo, alcançando novos cristãos e ministros sedentos por um mover real do Espírito Santo. Muitos que cresceram ouvindo suas mensagens afirmam que ele foi um dos poucos que ousaram viver o Evangelho da maneira mais radical, com fé inabalável, oração intensa e um compromisso absoluto com o sobrenatural. Dizem que onde quer que sua história seja contada, uma centelha do fogo original desperta nos corações, que ao lembrar de sua vida, somos desafiados a buscar mais, a orar mais, a crer mais. A história de A. Allen é um convite.
Você está disposto a pagar o preço? A buscar a Deus com toda a sua alma? A ser um canal do poder sobrenatural neste tempo? E a resposta ainda ecoa no ar. Sim, Senhor. Que venha o avivamento. Que venha o fogo. Assim termina a história do homem que não teve medo do impossível, que enfrentou as trevas com autoridade